Vocês nesta noite e vou dar um pouco do meu testemunho antes de entrar no assunto aqui que Deus tocou no meu coração. Eu perguntei ao pastor Thomas qual era o assunto que eu poderia pregar e ele disse: não, escolhe algum princípio da vida que Deus tem mostrado a ti. E então eu tenho um tema que sempre tocou no meu coração e hoje à noite gostaria de falar um pouco sobre isso. Mas antes disso, eu quero apresentar a minha família. Eu sou o pastor Martins. Gostaria de pedir a minha família levantar primeiro. Peraí, Júlia. A Júlia, minha esposa Ana. E temos a Júlia e a Carol. Pode ficar pra cá. O Joshua e o Steve. Tá, pode sentar. Obrigado. Ela pode ir para tá, a criança. A Júlia pode ir lá. Eu não gosto de ouvir o pai pregar mesmo. Como o pastor Thomas disse, eu tive o privilégio de crescer alguns anos da minha juventude no Brasil. Meus pais estudaram português em Fortaleza. Naquele ano que a gente estava lá, eu realmente não aprendi muito da língua. Tinha muita gente que falava inglês naquela época e eu fiz uma aula de português na escola lá, mas realmente não aprendi muita coisa. Foi no sul de Goiás que eu realmente peguei a língua. E lá é bom demais da conta. Uai. Não, mas o sotaque é um pouco diferente, né? Eu sou americano, sotaque de goiano, parece o alemão e estou aqui no sul, né? Fazer o quê? Mas aí a gente estava lá naquela época dos anos 87 a 91, no sul de Goiás. E eu conheci um americano que estava trabalhando em Porto Alegre, parecia um cowboy. O nome dele era o pastor Roger Crowder. E eu era um jovem de 15 anos de idade. Descobri que ele gostava de um certo tipo de livro do Velho Oeste dos Estados Unidos. Eu também estava colecionando. E eu tinha um livro que ele queria e nós acabamos trocando esses livros de Louis L'Amour naquela época, um autor americano. E nunca imaginei que depois de mais 20 anos eu teria o privilégio de trabalhar junto com ele no sul do Brasil. Mas Deus tocou em meu coração e nós chegamos aqui no sul em maio de 2006 para trabalhar junto com o pastor Roger na igreja da Tristeza, bairro Tristeza, lá em Porto Alegre. E fiquei lá junto com o pastor Roger há alguns anos. O pastor Roger foi embora e eu tive o privilégio desses últimos 4 anos agora ser o diretor lá no Seminário Batista e também de ajudar o pastor Michael, um outro missionário americano, a fundar uma nova igreja em outro bairro na zona sul de Porto Alegre, bairro Vila Nova. E esses dias, alguns meses atrás, na verdade, eu e minha esposa, a gente estava orando e querendo sempre a vontade de Deus para as nossas vidas, a vida da nossa família. E nós sentimos uma paz que só veio de Deus mesmo, de sair daqui e voltar para os Estados Unidos. Nós não sabíamos porquê, a gente orava a respeito, claro, as emoções começam a mexer com o coração dividido, porque amamos o Brasil, o trabalho, o povo, mas Deus estava mostrando para nós que era a vontade dele para a gente voltar. E quando eu falei com o diretor da missão, ele disse que talvez era a resposta de oração. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, missionário saindo do campo é uma resposta de oração, mas como? E ele disse que já faz 2 anos que estavam orando para alguém tomar o lugar desse Jessé Garza, que estava aqui uns 2 anos atrás. Que ele já está um pouco mais avançado de idade, está com alguns problemas de saúde. E eles estavam procurando alguém mais jovem, que poderia ligar talvez um pouco melhor com a juventude de hoje em dia. Também alguém que ou falava espanhol ou português. Alguém que já tem um sustento levantado nas igrejas, porque não é uma posição paga pela missão. E também tinha que ser alguém que não estava dentro de algum ministério no momento. Eles não sentiram paz para chamar alguém para sair do seu ministério e assumir as responsabilidades com a missão. Então, ele falou para mim: o que tu acha dessa possibilidade? Eu falei: nunca imaginei, né?
dessa possibilidade de ser um diretor da América Latina, dos missionários da América Latina. Mas eu falei, não, sim, nós vamos orar, eu e minha esposa vamos orar, pedir conselho de alguns pastores conhecidos nossos lá nos Estados Unidos e ver se Deus vai abrindo as portas ou não. E ao decorrer das últimas semanas, Deus foi abrindo as portas e mostrando que era a vontade de Deus mesmo para assumir essa posição. Realmente é uma oportunidade de ser um servo para os missionários. Estamos aí para servir o missionário aos missionários. Estamos aí para encorajar, orar. Tem uns certos cuidados, né, na área financeira, coisa assim, né, mas realmente é para servir aos missionários. E não só no Brasil, mas da nossa missão na América Latina, a gente tem alguns missionários em Porto Rico, Haiti, Suriname, México, Peru, Uruguai, Argentina e o Brasil. Então eu vou ter o privilégio e a oportunidade de trabalhar em todos esses campos. Encorajamos missionários, pregando lá e tentando ser uma bênção. Realmente é só isso. Não era do nosso querer, nós não buscamos essa possibilidade, foi Deus que foi abrindo as portas. E na minha vida eu sempre queria e quero seguir a vontade de Deus para a minha vida. Creio que a maioria dos crentes querem isso. Muitas vezes eles não sabem como, mas é só orar e ver na palavra de Deus, buscar conselho do seu pastor, converse com outros crentes sábios na fé. E Deus vai mostrando a sua vontade perfeita para a vida de cada um de vocês. Claro, a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. O que quer dizer isso? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, né? Pecadores que merecem a morte no inferno. Mas Deus teve um plano, e Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Nós merecemos a morte no inferno, mas Cristo veio e morreu na cruz, derramando o seu sangue para nos purificar de toda injustiça. E basta a pessoa crer no nome de Jesus para ser salvo. Nós acabamos de celebrar a época de Páscoa, né? Que celebramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós servimos um Salvador vivo. Ele é o nosso Salvador. Salvador de quê? Dos nossos pecados. Nós precisávamos de ser salvos. E Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. Hoje à noite, eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11. Eu gostaria de ver um princípio principal nesse trecho aqui que Deus tocou em meu coração já faz anos. E eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas se eu tiver algum leme na minha vida, seria essa passagem aqui de humildade, seguindo o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, de humildade. Vamos ler versículos de 1 a 4 como introdução e depois vamos entrar em alguns detalhes a respeito desse trecho. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que nós temos aqui nesse trecho é o apóstolo Paulo que escreveu essa carta para a igreja de Filipos. Ele tinha começado essa igreja na sua segunda viagem missionária. E quando ele estava, alguns anos depois, ele ficou ciente de algumas notícias dessa igreja. E algumas coisas começaram a preocupar até o apóstolo Paulo. E ele queria
escrever a respeito disso e tocar nesses assuntos. Aí a gente fica pensando, mas teve dificuldades na igreja? A igreja de Filipos, o apóstolo Paulo que fundou a igreja, tinha problemas também? Sim. Todas as igrejas têm seus problemas, né? Somos pessoas humanas, infelizmente. Mas o apóstolo Paulo, ele quer destacar algumas coisas aqui. E através desses versículos a gente pode observar que havia algumas dificuldades. Tinha algumas pessoas que estavam roubando a alegria dos crentes naquela igreja. No caso, nós não vamos tomar o tempo hoje à noite para ver, mas tinha problemas interiores. Tinha duas pessoas que estavam causando divisão dentro da igreja. E também tinha os falsos mestres, falsos profetas que estavam entrando de fora para dentro e espalhando doutrina falsa e errada contra a palavra de Deus. Então houve esses problemas na igreja de Filipos. E Paulo está tratando de algumas dessas dificuldades e problemas. A gente pode ver nesse trecho que há uma diferença entre união e uniformidade. O que é união? A verdadeira união espiritual vem de dentro da pessoa ou do grupo. E a uniformidade é um resultado de pressão externa. Alguém impondo regras para que o grupo seja todo igual. E esse povo aqui da igreja de Filipos, os filipenses, eles tinham que entender essa diferença, que alguns estavam tentando se conformar, de ser uniforme, mas realmente não teve aquela união que tinha que ser criado de dentro para fora. Houve divisão nessa igreja. A causa da divisão foi o egoísmo. O que é o egoísmo? Botando o eu em primeiro lugar. Já ouviu falar do ego? Ego vem direto do grego, é o modo que a gente está ensinando aí no seminário agora. A palavra ego significa eu. Egoísmo é um problema tratado sobre o eu, a pessoa se colocando em primeiro lugar. A causa do egoísmo é o orgulho ou soberba, quando a pessoa pensa mais deles do que eles devem. E aí causa esses problemas, o egoísmo, o orgulho que entra no meio. Sabe, na vida de um crente não pode realmente haver alegria na vida do crente que se coloca acima dos outros. Tem que colocar outras pessoas antes de si. O versículo-chave desse capítulo é versículo 3, que fala: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então o segredo da alegria, apesar das pessoas e as dificuldades e as circunstâncias, é uma mente submissa a Deus. Estamos querendo buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. As nossas mentes têm que ser submissas a Deus, não colocando eu acima da vontade de Deus, ou eu acima da vontade de qualquer outra pessoa, ou eu sendo o centro do universo. Não, é uma mente que é submissa à vontade de Deus. E isso envolve a humildade. Rapidamente em Provérbios, capítulo 29, no Velho Testamento, depois de Salmos, Provérbios, capítulo 29 e versículo 23. Provérbios 29 e 23. Esse é só um versículo que eu anotei, tem vários outros versículos que também tratam sobre soberba e orgulho e a humildade, né? Versículo 23: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito, o espírito humilde obterá honra.
Então, hoje à noite eu gostaria de tratar sobre esta humildade que vem do nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Nós vamos ver algumas coisas, algumas características, 4 características, na verdade, sobre o exemplo de Jesus Cristo, que nos dá sobre uma pessoa com uma mente submissa a Deus. Uma pessoa que é submissa a Deus é uma pessoa que vai exercer humildade na sua vida. Primeiro ponto: a pessoa com mente submissa vai pensar em outros e não em si mesmo. Versículos 5 e 6 de Filipenses 2, voltando para lá, Filipenses 2 e versículos 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teme por usurpação ser igual a Deus. Primeira coisa que nós podemos destacar aqui é que nós devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma atitude. É uma continuação de versículos 1 a 4, né? Quando ele fala em versículo 2, para que todos tenham o mesmo modo de pensar. Mas como é isso possível? Se cada pessoa é diferente, cada um tem seu jeito de viver, de falar, de agir, como é que nós podemos todos ser de um mesmo pensamento? Tendo uma mente submissa a Deus. Se nós temos Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus está habitando em nós, todos nós vamos ou devemos ser do mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma atitude. Eu já ouvi isso quando era criança. Como você pensa, assim vai agir. Talvez tenha algum ditado aqui no Brasil, mais ou menos assim: aquilo que você pensa, você vai fazer ou agir, né? Quantas vezes já vimos esse caso, né? Que alguém que pensa em adultério acaba fazendo, alguém que pensa em roubar acaba fazendo, e nós podemos ver isso. Quando nós olhamos aqui o exemplo de Jesus Cristo, colocando outros, pensando em outros antes de si mesmo, o que ele fez? Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, ele é Deus, e ele saiu do céu e ele se humilhou, tomando sobre si um corpo humano e viveu entre a humanidade. Mesmo sendo Deus, ele não usou disso como vantagem. Ele tinha ainda o Espírito de Deus nele. Quando ele tomou esse corpo humano, ele não parou de ser Deus. Ele continuou com essas mesmas vantagens, mas ele não usou os seus direitos e privilégios para o seu bem. Ele usou esses direitos para ajudar aos outros. Por exemplo, Cristo sendo Deus, ele poderia, quando estava com fome aqui na terra, ele poderia dizer: eu quero comer peru com presunto e tudo mais, e faz assim e já aparece aí a comida para ele mesmo. Não. O que ele fez? Quando houve um grupo de 5.000 pessoas aí querendo ouvir da pregação e estavam com fome, ele fez milagre e alimentou todo aquele grupo que estava presente. Ele estava pensando em outros. Ou, sendo Deus, e alguém chegava nele, talvez uma criança estava lá e pegou uma pedra e jogou a pedra nele. Como é que nós sentimos quando alguém joga pedra em nós? A reação é para pegar um moleque de cabelo assim e dar uma lição, né? Cristo, ele sendo Deus, poderia virar e desaparece a pessoa. Não, ele não usou os seus direitos como Deus para o seu bem. Ele usou esses privilégios para ajudar as outras pessoas quando estava aqui na terra. A gente tem que entender uma coisa: quando nós falamos de Cristo sendo o nosso maior exemplo, nenhum de nós vamos ser igual a Cristo, mas nós podemos e devemos almejar a ser como Ele.
e agir da mesma forma. Eu vi uma ilustração de um conselheiro de emprego que um repórter estava fazendo uma entrevista com ele e ele perguntou sobre o seu sucesso. Esse conselheiro de emprego, ele conseguiu colocar pessoas, mais de 150 pessoas em empregos e com bastante sucesso. E ele perguntou qual é o segredo do seu sucesso. E ele falou assim: se quiser saber como é um empregado, não dê a ele responsabilidade, dê privilégios. Como assim? Quando alguém é dado algumas responsabilidades, tu pode pagar a pessoa e paga mais e mais e eles vão fazer as suas responsabilidades. Mas se dê alguns privilégios para eles, aí que vamos ver se eles vão usar desses privilégios para o seu bem-estar ou para ajudar a outros. Sabe de uma coisa também? Nós podemos e devemos olhar em contraste Jesus Cristo e essa atitude dele chegando aqui e pensando em outros. Nós devemos ver em contraste com Satanás. Como era o Satanás? Satanás era o Lúcifer, né? Era o anjo de luz que estava no céu. E ele ficou lá e diz: eu quero ser igual a Deus, colocando a sua vontade acima da vontade de Deus. O que aconteceu? Lúcifer foi banido do céu e 1/3 dos anjos também escolheram ficar ao lado dele, são os demônios de hoje. E Satanás, ele estava falando da sua própria vontade, colocando a sua vontade acima da vontade de Deus. Qual era a atitude de Cristo? A frase que ele disse no jardim de Getsemane. O que ele disse? Eu não quero que esse copo, cálice, passa em mim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele estava obediente à vontade do Pai até a morte. Pensando em outros. Esse não é o caso da humanidade, né? Nossa carne, nossos próprios desejos, a gente quer autopreservar. Nós queremos o melhor para nós mesmos. E as pessoas incrédulas, as pessoas lá fora que não conhecem Cristo, nós esperamos esse tipo de atitude nas suas vidas. Mas como salvos, não deve ser assim. Nós devemos pensar como a Bíblia ensina, de edificar uns aos outros, de carregar os fardos de uns aos outros, de dar preferência para os outros. E tem uma lista enorme que a Bíblia ensina a respeito dessa característica de uma pessoa com uma mente submissa a Deus. Outros é a palavra-chave no vocabulário do crente, que tem uma mente submissa. Segunda característica, eu vou correndo, porque o tempo já vai se esgotando. Uma pessoa que tem uma mente submissa é uma pessoa que serve. Sabe, aquele outro ponto, né? Pensando em outros, só pensando em outros não serve. Piadinha aí. Tem que servir mesmo, tem que agir, tem que botar pernas nesses pensamentos, né? Tem que colocar em prática nas suas vidas, na minha vida. Cristo, no versículo 7 diz: mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele pensou em outros e se tornou um servo. Tem esses passos aqui que nós podemos ver que ele tomou na sua vida. Não sei se já observou nos evangelhos que quando Jesus está agindo no meio do povo aí, não é ele que está sendo servido, mas é ele que está servindo aos outros. Quem é Jesus? Filho de Deus. Ele merece o nosso louvor, merece o nosso atendimento particular, mas ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Esse é o segundo ponto. Realmente vou deixando ilustrações para o lado, porque eu tenho 2 minutos e o pastor Thomas vai começar a orar sem mim aqui. Terceiro ponto de uma pessoa com uma mente submissa: ela sacrifica
se sacrifica. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe que muitas pessoas estão dispostas a servir outros se não lhes custam algo. Sim, eu posso ajudar fulano, mas eles estão precisando de dinheiro para comprar pão. Mas eu queria aquela camiseta do Inter ou do Grêmio. Eu sou colorado. Alguns aí, né? Não, mas eu preciso desse dinheiro para completar o valor da camiseta. Eu acho que não vou dar, não. Vai me custar algo, né? Muitas pessoas querem servir as outras pessoas, mas estão ainda se colocando na prática em primeiro lugar. Cristo deu da sua vida, ninguém a tirou dele. Essa é uma coisa importante a gente lembrar. Ninguém tirou a vida de Cristo, Ele deu de si, deu da sua vida. Ministério que não custa nada, não consegue fazer nada. Tinha um missionário aqui no Brasil que foi numa festa religiosa. E sabe como tem esses tendas, barracos aí com artigos religiosos aí, né? E ele viu um estande aí com muitas cruzes aí. Estava escrito a placa, cruzes baratas. Aí ele ficou pensando, cruzes baratas? A cruz de Cristo não era barata. Ele pagou o preço dos nossos pecados com o próprio sangue e a sua vida. Como é que nós podemos pensar que a nossa cruz tem que ser barata também? Está te custando algo para ser um cristão? Ou você espere que se seja um crente light? Crente light. Não, tem que se sacrificar para ter uma mente submissa e mostrar humildade. E o último ponto, versículos 9 a 11, a mente submissa vai glorificar a Deus. Versículos 9 a 11. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso deve ser o objetivo em tudo que nós façamos em nossas vidas, de glorificar a Deus. Na Cojubaçu a gente cita o versículo 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Em contraste com a vanglória que é mencionada em versículo 3. A vanglória é aquela glória de se erguer, de se exaltar. Não. Deus tem que ser exaltado. Deus que tem que ser glorificado através das nossas vidas. Nada de alta exaltação. É Deus que exalta no seu jeito e no seu tempo perfeito. E tudo isso que nós estamos fazendo deve ser para a glória de Deus. Então quero deixar esses pensamentos com os irmãos nessa noite, que nós devemos ter a mesma mente de Cristo Jesus, uma mente que é submissa à vontade de Deus, uma vida que pensa em outras pessoas, que serve a outras pessoas, que se sacrifica para ajudar a outras pessoas e de glorificar a Deus através de tudo que nós façamos em nossas vidas. Amém? Obrigado, pastor.